Uma revelação que fez o Brasil ser notícia em todo o mundo essa semana. O ditador Kim Jong-un, da Coreia do Norte, já teve um passaporte do nosso país. Ele e o pai. Ambos usaram nomes falsos. Nossos repórteres mostram de que forma eles conseguiram os documentos e por que o passaporte brasileiro é um dos mais valorizados por quem quer cruzar fronteiras na clandestinidade. 2 brasileiros acima de qualquer suspeita. Donos de passaportes emitidos pelo Brasil e que seriam usados para viagens internacionais. Um dos documentos está em nome de Yong Cho. Ele teria nascido em São Paulo no dia 4 de abril de 1940. O espaço para os nomes dos pais aparece em branco. O outro documento é de Joseph Puag. Ele também teria nascido em São Paulo, em 1º de fevereiro de 1983. E seria filho de Ricardo e Marcela Puag. Mas esta semana, a agência de notícias britânica Reuters revelou que esses 2 homens que aparecem nos documentos não são brasileiros. Equipamentos de reconhecimento facial confirmaram que a foto de Yong Cho era, na verdade, a foto de Kim Jong-il, que durante quase 2 décadas governou a Coreia do Norte com mãos de ferro. Já Joseph Puag se tratava de Kim Jong-un, o atual ditador da Coreia do Norte. Os passaportes foram emitidos em nome de 2 descendentes norte-coreanos que nasceram aqui em São Paulo. Seriam pessoas reais que tiveram os dados usados para a falsificação. Uma delas, Joseph Puag, seria filho de um importante assessor de Kim Jong-il, ex-ditador da Coreia do Norte, que morreu em 2011. Os passaportes falsificados foram emitidos pela Embaixada do Brasil em Praga, na República Tcheca. Tinham validade de 10 anos, de 1996 até 2006, e foram assinados pelo diplomata Antônio José Maria de Souza. Hoje, o diplomata trabalha na Embaixada do Brasil em Myanmar. Nós tentamos falar com ele, mas não tivemos resposta. Uma história tão inesperada que muitos brasileiros ainda custam acreditar nela. A gente fica lá alarmado, né? Eu achei que eles foram bem espertos, porque como o brasileiro é um povo bem quisto no mundo todo. O documento falso permitiria que pai e filho viajassem pelo mundo sem levantar suspeitas. Agentes de inteligência revelaram que os 2 podem ter passado despercebidos em viagens ao Japão, a Hong Kong, inclusive ao Brasil. Para este professor de Direito e delegado federal, o episódio deve aumentar a desconfiança internacional que já existe em relação ao governo da Coreia do Norte. É um país que não mantém muitas relações internacionais e, além disso, o poder se concentra na mão de um único homem. E esse titular desse poder não está lá porque ele foi eleito, escolhido pelo seu povo. Se as viagens de fato aconteceram, ninguém sabe. O certo é que esta não foi a primeira aventura da família de ditadores fora da Coreia. Em 1991, aos 8 anos, Kim Jong-un visitou a Disneyland em Tóquio, no Japão. E segundo o jornal japonês, na ocasião, ele também teria usado um passaporte brasileiro falsificado, com um nome muito parecido ao que consta no passaporte emitido em 96 e divulgado agora. Visitar um ícone da cultura ocidental, que seria a Disneylândia, causa uma certa perplexidade, ainda maior com relação à figura da família norte-coreana. Kim Jong-il era filho de Kim Il-sung, considerado fundador do Estado comunista. Ele assumiu o poder com a morte do pai em 1994 e governou até 2011. Nesse período, decidiu romper acordos internacionais e retomar o programa nuclear norte-coreano. Kim sempre foi um homem polêmico. Enquanto ele investia alto no exército, a população passava fome e nenhuma oposição era permitida. A vida pessoal dele também foi marcada por contradições. Ao mesmo tempo em que criticava o capitalismo ocidental, idolatrava o cinema americano.
tinha uma coleção com mais de 20 mil filmes e se dizia um grande fã do rei do rock, Elvis Presley, de quem copiou o tupete. Antes de morrer, ele indicou um sucessor, o mais novo dos 3 filhos homens, Kim Jong-un. Pouco se sabe sobre a infância de Jong-un, apenas que ele foi educado na Suíça, onde se passava por filho do motorista de uma embaixada, também usando documentos falsos. Kim Jong-un assumiu o poder em 2011, após a morte do pai. Desde então, ele chama a atenção do mundo pelas constantes ameaças que faz aos Estados Unidos. Assim como o pai, ele também é uma pessoa excêntrica. Após tomar posse, mandou reabrir um parque de diversões que estava fechado em Pyongyang, a capital norte-coreana, e contratou um show exclusivo com personagens da Disney. O parque americano também exercia fascínio sobre o irmão mais velho. Kim Jong-nam também tentou visitar o parque da Disney em Tóquio em 2001, quando tinha 30 anos, mas acabou expulso ao ser flagrado com o passaporte dominicano falso. A notícia se espalhou pelo mundo. Em fevereiro de 2017, ele foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur. O crime, usando gás letal, teria sido encomendado pelo irmão. Para este perito em documentos, os ditadores norte-coreanos não escolheram o passaporte brasileiro por acaso. Segundo pesquisa realizada por uma consultoria global, o passaporte brasileiro é um dos mais aceitos mundo afora. Está em 15º lugar no ranking, entre 193 países. O passaporte brasileiro sempre foi o mais cobiçado do mundo. Tá? É a menina dos olhos de terroristas, de traficantes, de fugitivos internacionais. Exatamente por quê? Porque a raça brasileira não tem uma determinação fixa, né? Um biotipo fixo. Né? Qualquer pessoa que usar um passaporte brasileiro se passa como cidadão do Brasil sem problema algum. Ele pode ser coreano, japonês, pode ser negro, loiro, não importa, ele é brasileiro. Segundo o especialista, um passaporte brasileiro falsificado pode custar até $50 mil no mercado negro. Seria pouco mais aí de R$150 mil. Pouco mais de R$150 mil, dependendo de quem está tirando e de onde ele está fazendo esse passaporte. O perito viu as imagens do documento divulgadas nesta semana. Ele levanta 2 hipóteses. A primeira é de que o documento seria totalmente falso. A outra é de que o passaporte seria verdadeiro. Apenas as informações pessoais seriam vindas de documentos falsos. Segundo ele, o sistema de segurança desses documentos na década de 90 poderia permitir este tipo de fraude. Eles precisaram somente criar um documento de identidade ou uma certidão de nascimento para dar origem a esse novo nome deles. De porte dessa certidão falsa de nascimento ou de uma identidade falsa, eles compareceram à Embaixada do Brasil em qualquer lugar do mundo e tiraram um passaporte brasileiro, se apresentando como cidadãos brasileiros. Se fosse hoje, por exemplo, eles não conseguiriam? Hoje é muito mais difícil fazer isso porque hoje o sistema está informatizado. A Polícia Federal checa as informações, por exemplo, no cartório para saber se você nasceu de fato lá ou se você apresentar uma carteira de identidade, a Polícia Federal checa se o órgão de identificação daquele estado te emitiu uma identidade verdadeira. Um detalhe chamou a atenção do perito: a numeração dos documentos. O passaporte do ex-ditador era de número 64. O do filho terminava com a numeração 66. Ele acredita que um terceiro passaporte também pode ter sido falsificado e usado. Tem um terceiro passaporte aí que ainda não foi localizado nesse meio aqui, seguindo essa sequência natural da numeração. Ele também estranhou a assinatura do diplomata. Segundo ele, a perfeição nos 2 documentos pode ser um indício de falsificação. Os passaportes são assinados um de cada vez e de forma natural. Então nunca vai ficar certinho, você não vai conseguir delimitar exatamente esse espaço da caixa aqui para você poder assinar. O fato de os dados terem sido preenchidos à mão e não com máquina de datilografar ou computador também podem denunciar a fraude. Em vez de fazer em impressora de computador, digitar os dados, eles preencheram aqui a caneta, os dados da pessoa. Isso pode indicar que ou é um passaporte que foi pedido em caráter de emergência e não deu tempo de se fazer da forma devida, tá? Ou uma fraude nesse passaporte
o fato dele estar preenchido a caneta aqui. Todos os passaportes brasileiros emitidos dentro e fora do Brasil são produzidos na Casa da Moeda, órgão conhecido pela confecção do real. Por dia, são fabricados pelo menos 11 mil documentos, que seguem padrões internacionais. Ao longo do tempo, eles passaram por várias modificações até chegar no modelo atual, que adota pelo menos 15 medidas de segurança. Os primeiros modelos, emitidos na década de 70, tinham capa azul e eram preenchidos à mão ou datilografados. Na década de 90, houve uma padronização no tamanho dos passaportes, que ficaram um pouco menores e ganharam a cor verde. É exatamente esse modelo que, segundo a agência Reuters, foi utilizado pelo líder norte-coreano Kim Jong-un e o pai dele, Kim Jong-il. Você tem uma perfuração, né, com o número do passaporte. Você tem a página de dados variáveis, que são os dados referentes ao portador. E aqui, foto e a continuação e a assinatura. Hoje os passaportes são azuis, um padrão adotado pelos países que formam o Mercosul. Você é obrigado a comparecer à repartição, essa foto é escaneada e inserida no passaporte. Isso permite mais segurança. Outro recurso para inibir fraudes é o fundo invisível, que só pode ser notado por meio da radiação ultravioleta. E, por fim, o microchip, que guarda todos os dados do dono do passaporte. E o mais importante de tudo, essas informações que estão aqui, elas são certificadas digitalmente pela Polícia Federal. O governo brasileiro ainda não se manifestou oficialmente, disse apenas que está investigando o caso. A Polícia Federal também não se pronunciou. Mas uma fonte anônima, ouvida pela Reuters, confirmou que os passaportes são autênticos. Teriam sido enviados em branco para a embaixada em Praga. Em nota, o Comitê Brasileiro de Solidariedade à Coreia do Norte repudiou o que chama de notícias fantasiosas, mentirosas e inescrupulosas. E completa acusando o governo americano. Abre aspas. Essa mentira ridícula é parte do arsenal inesgotável de mentiras fabricadas pelo Pentágono e divulgadas no Ocidente. Fecha aspas. As investigações continuam. O próprio governo, dentro dos próximos dias, vai informar se foi realmente cadastrado na base de dados da Polícia Federal esse passaporte e tirado um passaporte original com informações inverídicas ou se o passaporte era realmente fisicamente falso.